Aleluia. Paz do Senhor, gente. Quem está aí no fundo, vem um pouquinho mais para frente. Vamos se juntar que está frio, em nome de Jesus. Né? Aos que estão lá no fundo, vamos chegar mais para frente. Aleluia. Vamos se colocar em pé? Agora feche seus olhos, desligue tudo que você deixou lá fora. Vamos iniciar mais um culto na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais essa semana. Te damos graças, Pai, pela tua bondade e a tua misericórdia. Mesmo que nós não mereçamos, o Senhor é bom. Nós te damos graças pelo seu cuidado, pelo seu amor. Pai, em nome de Jesus, venha neste lugar nesta noite, Senhor. Faça, Pai, o teu querer e a tua vontade, Senhor. Fale conosco. Receba, Senhor, os nossos louvores, a nossa adoração. Pai, acampa os seus anjos neste lugar. Faça a sua vontade, Senhor. Nós estamos aqui de coração aberto, Senhor. Estamos aqui, Pai, querendo receber uma porção nova de Ti, Senhor. Venha encher a cada um que aqui está. Ao que estão, Senhor, agora ligando as suas na transmissão, Pai, que eles possam sentir a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, usa cada um, Senhor, que terá oportunidade nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Estamos, Senhor, sedentos de Ti, estamos precisando ainda mais de Ti, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória. O Senhor é o único, Pai, que brilha neste lugar, Senhor. Acampa os seus anjos, Pai. Fala conosco, porque nós estamos sedentos de Ti nesta noite, Pai. Usa, Senhor, o ministro desta noite, Pai. O ministro do louvor, Pai. O irmão que vai dar a Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha usá-lo como um canal de bênção neste lugar, Senhor. Que seja, Pai, a Sua voz falando conosco nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Tu és bom, Pai. Oh, Jesus. Oh, Deus. Somos gratos, Deus, por essa noite, Jesus. Uma nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Há uma nova canção em mim. Há uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Há uma nova canção em mim. Há uma nova dança em mim. Grandes coisas tens feito, o Senhor, por nós. Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tens feito, o Senhor, por nós. Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo, Senhor. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria
toda a bondade do Senhor pra mim. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Então é tempo de se alegrar, Jesus. Há uma nova canção em meus lábios. Cantar é que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Há uma nova canção, Senhor. Há uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Há uma nova canção, Senhor. Há uma nova dança em mim. Grandes coisas tens feito, o Senhor por nós. Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tens feito, o Senhor por nós. Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria? Ô Débora, vem dançar isso aqui em cima, filha. Vem aqui. Nós queremos que você ministre sobre as nossas vidas através dessa palavra profética. E nós vamos voltar a se alegrar, Deus. Toda a bondade do Senhor pra Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor? Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Agora estamos sorrindo, Deus. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto. Você não vai voltar para casa de mão vazia. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto. Pode ser mais forte? Vem! Quem diria? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria
toda a bondade do Senhor pra mim. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria Eu viveria toda a bondade do Senhor. Vamos lá em cima. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei Chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí Eu já saí com lágrimas, Sim, agora estou em júbilo. eu já andei Chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Vem isso, vem. Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Justamente eu, Senhor, comigo. Quem diria Que o Senhor mudou a nossa sorte? toda a bondade Assim como no do Salmo Senhor 126, pra mim. o Senhor colocou um novo Quem cântico na minha diria boca. que o Senhor E aquilo que era faria lágrima tudo isso se transforma em alegria na agora presença do aqui nosso Deus. comigo. Quem diria? Que eu viveria Essa palavra é para nós no dia de hoje. toda a bondade Não do importa o que Senhor estejamos vivendo, pra escute, escute. mim. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui? Quem diria que eu viveria toda a bondade? Existe a bondade do Senhor para você viver. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu já saí Com lágrimas, agora estou em júbilo. eu já andei, Chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. eu já andei, Chorando enquanto semeava, agora eu volto com grandes coisas, grandes coisas. tens feito. O Senhor por nós, grandes coisas, Tens feito. por isso estamos. Os alegres, Grandes coisas, tens feito. o Senhor por nós, grandes coisas, Tens feito. por isso Estamos alegres. grandes coisas tens feito. Você pode adorar o Senhor juntamente? Senhor por nós. Se essa é a forma que nós temos para exaltar, faça isso com todo prazer. Tens feito. Por isso estamos alegres. Grandes coisas tens feito, sim, Deus. O Senhor por nós. Grandes coisas, grandes coisas tens feito. Por isso estamos alegres. Grandes coisas Tens feito. o Senhor por nós. Grandes coisas, Tens feito. por isso estamos alegres. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Hoje de tarde, irmãos, enquanto eu pensava no culto de hoje à noite, eu dizia: Senhor, não afasta de mim o teu Espírito, Deus. Não afasta de mim o teu Espírito, Senhor. Não retire de mim, Senhor Jesus, a tua presença, porque
Uma pessoa vazia de Deus, irmãos, é uma pessoa que não sabe para onde está indo. Você pode sorrir, cantar, mas se a presença de Deus não estiver, ainda está faltando algo. Ainda está vazio. Os amigos não preenchem, as redes sociais não conseguem esconder o que está em teu coração, pois só o Pai te vê. Não afaste de mim, não afaste de mim. Não se afaste de mim, não se afaste. Eu não quero estar vazio, Senhor, eu não quero estar vazio. Eu tenho medo, Senhor, de um dia perder a Tua presença. Toda vez que o pecado bate na minha porta, eu penso, não, 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 isso vai me afastar de Deus. O Espírito Santo ainda é a melhor pessoa, é o melhor amigo, é aquele que está sempre do teu lado dizendo, não, não, eu não te quero assim, eu não te quero assim, eu não te criei para estar assim, eu te criei para ter sede, sede, fome da minha presença. Sede, fome. Eu te criei para ser adorador. Eu te criei para que você levantasse a mão no culto e dissesse, Deus, eu vim para te adorar. E vim para te exaltar. Sabe o que eu fico pensando? Deus, no meio de anjos cantando que Ele é santo, o Senhor no meio de tanta adoração lá no céu, Ele para te ouvir. O Senhor lá do céu olha e se preocupa com o que você está vivendo hoje e da maneira que nós estamos vivendo hoje. Porque os céus, eles olham para dentro de nós e conseguem ver aquilo que só a Trindade consegue enxergar. Você é alguém especial para Deus. E eu quero que você juntamente hoje conosco peça a presença do Senhor. Não, você não veio para nos assistir, você veio para ter algo novo. Você não está cansado de ir embora sem sentir nada? Sopra neste lugar, sopra neste lugar. Vamos pedir a presença do Senhor. Diga algo. Atraia a presença. Você não é um qualquer, você é filho. Esse lugar foi feito para você adorar, então adore. Yeshua, 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 Yeshua. Queremos mais de ti.
descesse hoje aqui. Ah, Deus, se fosse hoje. Oh, se fendesse os céus e descesse hoje aqui. Oh, se fendesse, oh, se fendesse. Já pensou? Já pensou os céus descendo e você na presença dele? Oh, se fendesse. Pegou? Agora eu quero que você cante isso conosco. Oh, se fendesse o céu. Faz voz de coral assim bonitinho. É só isso. Oh, se fendesse os céus e descesse aqui. Oh, se fendesse. Oh, Débora, profetiza isso, que os céus estão sendo abertos. Abertos. Os céus se rasgam. Oh, 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 se fendesses os céus e descesses. Você vai sentindo que a atmosfera vai mudando, porque é o céu se rasgando. Vem, banda. Oh, se fendesses. Vem. Desce, Senhor. Desce, Senhor. Desce, Senhor. Desce, Senhor. Oh, se fendesse o céu e descesse hoje aqui. Se fendesse, oh, se fendesse os céus e descesse hoje aqui. Você pode cantar isso pro teu coração nessa noite? Oh, oh, se fendesse e descesse hoje aqui. Eu não sei você, mas eu não sei o que eu falaria para os céus agora. Diante do nosso Pai, diante do nosso Deus. Oh, se fendesse, oh, se fendesse os céus, oh, se fendesse. Senhor, iremos seguir. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Oh, só os seus abraços me entendem, Deus. Só os seus beijos me acalmam, Senhor. Oh, se você entendesse o que o Pai está querendo. Só os seus abraços me confortam. Me confortam. Me acolhe. Ai, ai, ai. Eu me sinto protegido, Deus, quando os seus abraços vêm. Oh, se fendesse e o Senhor descesse hoje aqui. E pelos olhos da fé, se você for espiritual, abra os olhos espirituais nessa noite. Oh, se fendesse, oh, se fendesse. E agora o Pai está na tua frente com os braços abertos. Eu não sei você, mas eu estou sentindo que Ele está querendo te abraçar. Está querendo me abraçar. Oh,
sei como é que você entrou, eu sei que você vai sair de mão dada. Oh, oh, se vendesses os céus, esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Eu queria que você cantasse. Aqui estamos. O teu amor nos ama. Esse é o hino. Esse é o hino dessa. Esse é o hino. Santo Deus, queremos mais de ti, Senhor. Vamos cantar. Ah, Jesus é Rei. Você está entendendo o que você está cantando? Ah, me conquistou pra viver, pra viver. Ah, me conquistou, me libertou pra viver, é pra viver. Chamado, vale a pena pra que outros possam viver. Vale a pena, pra que outros venham sorrir. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena pra que outros possam viver. Venha viver. Vale a pena outro que merece adoração. Além de ti, minha vida, meu louvor, meu coração está em ti. Não há outro que mereça adoração. Vamos encerrar? Mais alto, por favor, que você puder. Oh!
Só você, mãe. Se fendesses os céus e descesse. Essa é a nossa ministração para essa noite, Senhor. Cante isso, por favor. Se fendesses o céu e descesse. Hoje, Deus, nós se juntamos aos anjos para adorar o Teu nome, Jesus. Se fendesses, se fendesses o céu e descesse hoje aqui. Se renda ao Senhor nessa noite. Se fendesses, se fendesses o céu e descesse hoje aqui. Aqui, Senhor, aqui, Senhor, meu coração é o Teu lugar, é o Teu lugar, os céus e descesse hoje aqui. Meu coração é Teu, Senhor. Se fendesse. Bem baixinho, bem baixinho. E descesse hoje aqui. Canta com a tua alma. Eu quero demais, Senhor, a Tua presença. Se fendesse os céus. Que os céus se abram nessa noite. Eu não sei quem vai ministrar, mas o ambiente já é de céus abertos. Os céus abertos estão. Se fendesse o céu e descesse. E os anjos cantam que a glória é dele. Se fendesses os céus e descesse. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir. Ele merece, Ele merece, Ele merece. Ele merece, Ele merece. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua presença, Pai. Obrigado pela presença, Senhor, do Teu Espírito Santo neste lugar. E a Tua palavra diz que aonde o Espírito está, a liberdade. A liberdade, Senhor, para te sentir, para te tocar. A liberdade para renunciar. A liberdade para se arrepender. A liberdade para mudar de pensamento. A liberdade para adorar. A liberdade, aleluia, para perdoar. A liberdade, Senhor, para te servir em espírito e em verdade. Senhor, obrigado, Senhor, por esta presença manifesta. Em nome de Jesus, Pai. Pode tomar o teu assento, por favor. Quero te cumprimentar com a graça e a paz de Jesus, amém? E quero te parabenizar também pela coragem de estar aqui num dia propício, né, para ficar em casa, descansando, chuvoso. Mas eu me alegro quando eu vejo um remanescente que vence a dificuldade para adorar o nome de Jesus, amém? Então, eu quero te parabenizar pela coragem, dizer para você, fica firme, não retrocede não, porque a palavra de Deus diz em Hebreus que Deus não se agrada dos que retrocedem. E mês que vem tem novidade, vamos fazer uma coisa legal. Mês que vem, mês passado teve um evento, né? E aí, agosto a gente toca normal. Mês que vem a gente vai se reunir com a diretoria
para fazer um negócio legal que estava já na nossa agenda do ano. E dentro daquilo que a gente pode fazer, a gente vai fazer um dia aqui diferente, um dia bem especial, bem informal e bem gostoso. Eu te garanto que você vai ser abençoado, mas eu preciso que você permaneça firme nesse grupo abençoado. Amém? E hoje não vou pregar, já vou parar de falar aqui, pega o microfone, já não para mais, né? Então quero convidar, vem cá, irmão Alex Campos. E para você que não conhece, o irmão Alex, ele está congregando conosco, né? Mas você vê ele todo sábado aqui porque ele é muito fiel aqui nos cultos. E Deus, ele deu uma direção ao nosso coração para dar uma oportunidade para ele ministrar a palavra. Ele já estava começando a congregar lá com o pastor Walter no Morumbi e a igreja uniu, então ele está aqui conosco. E hoje ele se dispôs essa semana, eu falei, irmão, senti de Deus de te convidar, o que você acha? Ele falou, pastor, estou dentro, se Deus mandou, vou dar o meu melhor para ele. Então eu gostaria que você abrisse o teu coração nesta noite, para receber a palavra de Deus, porque Deus é aquele que chama e é aquele que capacita, amém? Hoje é o irmão Alex, outro dia vai ser você, deixa Deus tocar, né? Direcionar, vai se preparando. Às vezes, pastor, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo de pregar, mas uma palavra, fica preparado, te convidar aí, vem cá dar uma palavra, 5, 10 minutos, amém? Então você sempre fica ligado aí, para a gente poder estar dando essa oportunidade, deixar Deus levantar a sua vida também, para servir Ele aqui neste lugar, amém, queridos? Então eu gostaria que você colocasse a sua mão para cá, para a gente interceder, amém? E aqui está o nosso irmão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Pai, abençoar o irmão Alex, que hoje vai trazer, Senhor, a Tua palavra, que hoje, Senhor, está aqui, ele se preparou, ele estudou, ele orou, mas nós queremos, Pai, que o Senhor direcione totalmente a vida dele, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós. Senhor, a Tua palavra, ela ensina, ela corrige, ela encoraja, ela consola, e nós queremos ser hoje ministrados pelo Senhor. Usa Ele com ousadia, com graça, Senhor, usa Ele com intrepidez, e que o Senhor possa guardar, Senhor, a vida dele, da sua família, da sua casa, e de tudo que está relacionado à vida dele. Nós queremos repreender, Senhor, todo levante, toda estratégia do adversário, e nós queremos abençoar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Você pode dar mais um aplauso a Jesus, que Ele merece, amém? Meu querido, fica à vontade. Mostrar minha cara, né? Paz de Deus, amém. É um pouquinho diferente, né? Mas eu acabei acostumando com isso. Já faz alguns anos que eu faço isso. É uma brincadeira interna que eu tinha no outro ministério que eu tinha, e eu fazia isso e eu achava legal, e eu gosto. Então eu sempre continuei, amém. Amados irmãos, eu queria falar um pouquinho com os irmãos uma palavra que o Senhor me deu durante algumas semanas, em alguns devocionais que eu vou fazendo. E uma palavra que eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Gosto de esperar, né? Todos abram sua Bíblia, todos possam acompanhar. Romanos capítulo 5, versículo 20 e o versículo 21. Apóstolo Paulo falando à igreja de Roma, uma igreja onde os teólogos falam que é uma igreja que iniciou sem um pregador certo, sem uma pessoa. Ela foi começando, foi indo. Então é uma epístola onde você vê o básico do evangelho. Gosto muito do livro de Romanos, porque ele fala desde circuncisão e não circuncisão, ele fala sobre Cristo, nesse texto ele fala sobre a origem do pecado adâmico e como Cristo entrou nesse assunto e colocou, abrangendo a salvação não somente para judeus, mas para toda a humanidade. E ali a igreja de Roma foi sendo ensinada nesse formato. E eu gosto desse texto que diz bem assim, Romanos capítulo 5, 20 e 21 é os versículos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte,
também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este texto, desde aí do versículo 12, ele vai falando sobre a origem do pecado de Adão, e aonde o pecado abundou, a graça de Jesus Cristo superabundou sobre este pecado adâmico. Por que é interessante o contexto? Para que os irmãos entendam bem de que não estou vangloriando a pessoa que aceitou a Cristo depois de vir de um mundo muito pesado, mas também não quero honrar e glorificar aquela pessoa que nunca se desviou, porque o pecado ele é interno, ele é uma coisa muito pessoal, ele é uma coisa muito íntima. O pecado é algo muito da pessoa, é algo que não tem como a gente colocar e falar: o pastor é pecador, o pastor é santo. Não tem como. E por isso esse contexto é interessante para os irmãos entenderem. E eu queria falar um pouco sobre esse texto na crucificação de Cristo. Quando o pastor repetiu várias vezes que Cristo nos libertou e nós somos libertos por Cristo, eu falei: eita Jesus, aí você me rebenta, pô, fiquei a semana inteira estudando Davi, e você chega e me fala um troço desse. Ai Jesus. Aí falei: não, então vamos falar sobre a libertação. E a primeira coisa que eu queria que os irmãos entendessem é que qual foi o objetivo. Eu gosto muito de perguntas, tá? Eu pergunto para a Bíblia porque é o meu jeito de estudar. Qual foi o objetivo de Jesus Cristo morrer em uma cruz? Qual foi o objetivo de ele estar sendo pregado numa cruz do Calvário, abrindo seus braços, recebendo um prego, colocando duas pessoas bandidas, vamos colocar esse termo, um de cada lado, e ele ali crucificado, derramando todo o seu sangue, derramando tudo que tinha dentro de si, para salvar uma humanidade? Por quê? O apóstolo João fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem como eu explicar a maneira desse amor que ele teve por nós, que entregou o seu único filho, filho que é, como eu creio na Santa Trindade, filho é o próprio Deus encarnado, para morrer na cruz do Calvário por mim, pobre pecador, uma pessoa que tenta dia após dia buscar um pouquinho mais da sua presença, um pouquinho mais. Vou alcançar? Não vou, só quando eu morrer e tiver um corpo glorificado. Mas isso não é motivo de eu parar. E essa é a primeira coisa que eu queria que os irmãos entendessem. Quando Jesus estava crucificado e preso na cruz, um deles que estava do seu lado começou a falar: você não é o bom? Você não é o rei dos judeus? Desce e salva-se a ti mesmo. E mesmo crucificado, o Senhor Jesus, com o seu coração, ele quis libertar alguém naquele momento. E do outro lado, o outro disse: Senhor, esse aí é doido, porque nós estamos aqui porque fizemos mal, sabemos que você é inocente, me perdoa. E é aí que eu queria que os irmãos entendessem. O arrependimento é o primeiro passo da nossa libertação. Acreditar em Cristo Jesus, receber essa graça que abre os nossos olhos e conseguimos entender de que quando eu estava no mundo eu era cego, e através da graça de Cristo eu consigo abrir os olhos e enxergar o pecado que habita dentro de mim, o pecado que está dentro de mim, o pecado que me crucificou, que me colocou naquela cruz. E quando eu consigo abrir os meus olhos, eu consigo enxergar a Cristo que está ao meu lado e falar: Senhor, eu estou aqui porque eu mereço, mas me liberta. Abra meu coração, sonda e esquadrinha meu coração, que a sua palavra possa penetrar no meu coração como uma espada de dois gumes, para que ela não possa nem se desviar para um lado e nem se desviar para o outro. Posso não ser muito bom de agricultura,
Mas se você pegar um facão com um fio só e você for furar algo, ele tende a percorrer o caminho aonde ele não corta, como contra, e o lado que tem o fio dele, ele vai abrindo, fazendo um corte lateral. A espada de 2 gumes, ela entra de penetração profunda e reta. E assim é a palavra. Ela entra no nosso coração e bate ali, naquele ponto, naquela ferida. É aonde mais vai doer. Gosto muito de pregação alegre. Gosto muito, tá? Não me entendam mal. Mas eu gosto muito mais de uma pregação que faz eu me sentir um pecador. Porque é ali que eu vou começar a entender o Cristo que eu preciso dentro de mim para eu ser algo perante Ele. Apóstolo Paulo fala: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E eu não conheci ninguém na Bíblia, onde é o nosso norte, que fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então não posso deixar para lá essas 2 posições do apóstolo Paulo e essa palavra que ele dá à igreja de Roma. Então, depois de arrependimento, eu pego um próximo passo que aí eu consigo entender de que depois que ele se arrepende, ele não tem problema em confessar o pecado dele. Nenhum problema. Ele chega e olha para Cristo e fala: eu estou aqui porque eu sou perverso. Lucas, coloca bem assim, Lucas 23. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva a ti mesmo. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus enquanto está nessa condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos do que os nossos feitos mereciam, mas a este nenhum mal fez. Amados irmãos, não responda para mim, responda para você mesmo. Quantas vezes você orou pelos seus pecados? Eu já orei infinitas vezes para trocar de carro, para o Senhor me entregar uma casa. Tenho 30 anos de idade, sou casado, mas teve uma época que eu orei também por namoro. Orei para que o Senhor guiasse o namoro até o casamento. Mas quantas vezes nós paramos para fechar a porta do nosso quarto, como o Senhor Jesus fala, fechar a porta do nosso quarto, adentrar no oculto e falar: Senhor, eu não tenho valor nenhum. O tanto de pecado que eu tenho, o bem que eu quero fazer, eu não estou conseguindo fazer. E o mal que eu tento apartar do meu coração, eu acabo fazendo. Senhor, meus pecados estão nascendo dentro de mim, aquela vontade de pecar, aonde o Adão corrompeu toda a humanidade, está nascendo dentro de mim novamente. Às vezes eu tenho pecados que estão tão calejados, estão com a pele tão dura, que às vezes eu não consigo nem sentir arrependimento de estar cometendo aquele pecado. Às vezes acontece. Não sou super-homem não, filho, eu também já passei por isso. Gosto muito quando o pregador fala: a primeira palavra fala comigo. Ih, filho, já passei por tantas coisas dessa cor. De orar e falar: Senhor, tem cada pecado que eu faço que até eu tenho vergonha de falar para tu. Tu sabe o porquê que eu estou te orando, tu sabe o que eu vou orar, tu sabe exatamente o que eu vou falar. Antes de eu nascer, tu já sabia a minha história e mesmo assim eu vou orar. Não porque você precisa saber, mas é para eu mostrar de que eu dependo de ti. Aí eu oro. Falo: Senhor, tantos pecados que eu acabei cometendo. Os irmãos querem um exemplo de um pecado muito complicado e que o Senhor Deus
Deus, porque foi no Antigo Testamento, perdoou Davi. Assassinato e adultério. O cara olha para a mulher dos outros, entra em conjugação com ela, carnal, e manda matar o marido, colocando de frente no exército, e ainda fala para o general: quando você perceber que a batalha está sendo ganha, manda tirar o exército, que eu quero que morra, eu quero que morra. Aí o servo vem e fala: ó, não conseguimos dominar a cidade. Ah, mas o rei vai ficar bravo, mas fala que Urias morreu, que ele não vai brigar contigo, pode falar. Aí falou. E Natã se levanta e fala para ele, falou: ó, você pecou. Contou a historinha da ovelha. Os irmãos que leem 2 Samuel vai entender que aí ele contou uma história toda e falou: ó, e aí, o que eu faço? Ele fala: ah, eu mando matar, mando matar. Eu falei: então foi você fez isso. Ele: eita lasqueira, eita, lascou tudo agora. Dei um tiro no próprio pé. Esse texto é legal. E aí Natã fala para ele: você pecou. Você não pecou somente contra Urias ou contra Betseba. Você não pecou contra a sua congregação. Você não pecou somente contra o seu povo. Você não pecou somente sobre a palavra que foi dada a você quando você foi escolhido por rei na casa de seu pai, homem segundo o coração de Deus. Porque você, Samuel, você olha o exterior, eu consigo enxergar o íntimo da alma. E naquele momento o Senhor estava escolhendo um homem que seguiria as suas palavras, e você cometeu um pecado desse. Então você não pecou contra mim ou contra o seu povo, você pecou contra Deus. E contra Deus houve um pecado, e esse pecado te afasta da presença dEle. Esse pecado te separa. Esse pecado não consegue te colocar mais diante do Altíssimo. Não tenho medo nenhum de falar de pecado, irmão. Davi, ele fala no Salmo 51 de que ele foi gerado no pecado. Ele nasceu do pecado, porque descendência de Adão todos pecamos. Apóstolo Paulo fala nesse mesmo livro a Roma: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um que se salve por mérito. Não há um ser humano que, por mais bom que ele seja, por mais humanitário que ele seja, ele não consegue alcançar a salvação sozinho. E era isso que martelava na minha cabeça a semana inteira. E olha que a cabeça é grande. Meu irmão falando sim, né? Seu sem vergonha, né? Você, ó. Esse é a dor que eu tenho no meu coração. E esse arrependimento, e depois a facilidade de confessar os seus pecados, era o que exatamente tornava Davi um homem segundo o coração de Deus. Atos dos Apóstolos, Lucas escreve de que, capítulo 13, ele chega e fala que Deus levantou Saul a pedido do povo, e quando Saul foi destituído, Deus escolheu um segundo o seu coração, segundo a sua vontade, e Davi foi colocado no trono. E ali era um homem que começou a genealogia. Porque Davi é importante nessa história também? Não esqueci da crucificação, não esqueci de lá. Porque ele é importante? Porque também fala de que no versículo após Lucas declarar isso, ele coloca também que na descendência de Davi nasceu-se Jesus, porque tinha que vir da genealogia do rei escolhido segundo o coração de Deus. Irmão, pastor, quando você falou, quando abrir a fenda do céu, filho,
A fenda abriu no final dos 4 evangelhos. E Atos 2, ele já desceu. Nossa, filho, eu adoro ser pentecostal. Amo, porque isso me dá respaldo para poder entender exatamente isso. Aquele hino, aquela frase. A fenda abre. O Senhor Jesus subiu. O Deus Altíssimo está no seu trono, falando: eu sou Deus. E pelo amor ao meu Filho, que ama vocês, não vou deixar vocês desamparados. E é com esse Consolador que nós nos ajoelhamos e colocamos a nossa oração. Apresentamos os nossos pecados, muitas vezes sem palavras, com lágrimas. A Bíblia fala que os anjos recolhem as lágrimas dos justos para entregar ao Pai, porque somente Ele consegue interpretar, porque muitas vezes o justo chora, com tribulações, com dores, com o pecado dentro dele, que tenta rugindo como um leão. Não estamos falando de um leão, porque o leão da tribo de Judá é outro. E o pecado fica como o demônio fica ao nosso derredor. Derredor é um pouco mais longe, porque os anjos acampam ao nosso redor, nos protegendo. Entenda, amados irmãos, o Senhor Jesus nunca vai nos desamparar. Mesmo no oculto do seu quarto, ajoelhado, arrependido do seu pecado, confessando o seu pecado, Ele está ali, ouvindo, recolhendo, compadecido, movido de grande compaixão pela sua vida, para poder chegar a mais um passo. Depois que esse homem aceitou a sua condenação, se arrependeu, declarou o seu pecado, o Senhor Jesus estava ao seu lado. Olha a linha cronológica, irmãos. Não se perca, porque eu já sou perdido por si só. Então eu gosto sempre de lembrar para eu não me perder. Entenda bem. Olha lá. Depois de acontecer tudo isso, o Senhor Jesus olha para ele e dá uma frase. Amados irmãos, não sei os irmãos, mas o cara foi salvo antes de Jesus ressurgir ao 3º dia. Essa é a recompensa de um coração contrito, quebrantado no altar. O Senhor Jesus, Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos desamparar. O cara foi salvo antes, porque Jesus tinha que ser sacrificado, e em 3 dias o templo deveria ser reconstruído, e ali mostrando em glória para aquelas mulheres: não me toque ainda, porque eu ainda não fui ver meu Pai. E voltando, ele começa a se apresentar para os seus discípulos, um a um, no beira do mar, fazendo peixe, no caminho, conversando com 2, e chegando na casa, toda fechadinha, e ele entra, fala: não precisa de porta para entrar. Toca aqui, Tomé, você está duvidando, homem? Você está me vendo? Antes de tudo isso, o cara recebeu essa frase: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amados irmãos, como é que eu não vou conseguir acreditar numa Bíblia dessa? Como é que eu não vou me alegrar com uma palavra? Como é que eu não vou me alegrar com o Evangelho? Como é que eu não vou me alegrar com Cristo? Um Cristo que, mesmo tendo todo o seu percurso escrito por Deus, Ele chega e quebra um paradigma, Ele quebra uma regra por causa de uma única alma, e Ele fala: peraí, filho, você não vai morrer, ir para o inferno, e daqui 3 dias tirar de lá, para te colocar no paraíso. Não, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amados irmãos, se você tem algum problema, se você tem algo na sua vida, coloque no altar, coloque na presença dEle.
Porque eu creio num Deus que faz o maior milagre, que é salvar um pecador, e faz o menor milagre, que é salvar um pecador. O resto é resto, filho. Não fica andando como se dando soco ao vento, o apóstolo Paulo diz. Eu gosto muito do apóstolo Paulo por causa que ele tem essas palavras assim, bem na solta assim. Não seja um guerreiro que dê soco ao vento, não fica desperdiçando sua energia corporal para coisas inúteis. Porque o que eu adianta eu ficar orando para Deus por uma casa de 500 mil, se eu não vou pôr ela nas costas quando Jesus voltar? Senhor, eu quero somente o quê? Uma única coisa: salvação. E é o que o apóstolo Paulo, que Davi fala em Salmo 51, perdão. Que aí ele coloca uma outra coisa que eu acho muito interessante, que é no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renovado em mim, um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não me retires de mim o teu Espírito Santo. Amados irmãos, a sua oração chega a Deus através do Espírito. Bem rapidamente, tem um pouquinho de tempo ainda, para os irmãos contextualizar o que eu vou dizer. 7 anos de idade, aceitei a Cristo na igreja batista, igreja tradicional, batista, aquela igreja que um irmão falava um glória, o pastor do púlpito falou. E ali tive minha conversão, depois fui para a Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus eu fiquei um tempinho no mundo. Fiquei um tempo no mundo. Não tenho medo de falar isso, nem vergonha, porque isso fez eu quebrar um paradigma no meu coração, porque eu gostava muito de chegar no púlpito e falar: glória a Deus, porque eu nunca me desviei. Sem vergonha. Então vou tirar você da casa do teu pai e vou você ir lá comer junto com os porcos, para você largar de ser Zé, né? Não vou nem falar de um profeta que teve que casar com uma prostituta para poder ensinar o que era amar Israel. Falei: você está assim? Então vou te mostrar como é que eu amo Israel. Ele se desvia e volta, desvia e volta. Você vai casar com a prostituta para você entender o que é salvação, para você entender o que é o amor incondicional a esse povo. Não vou nem falar sobre isso. Aí fiquei um tempo no mundo e aí voltei à casa do Senhor, na igreja presbiteriana, e fiquei um período lá. E agora o Senhor me traz aqui. No período que eu voltei do mundo, foi a parte mais difícil, porque eu orava por perdão e não orava para que o Senhor devolvesse aquele espírito. Cria em mim aquele espírito de comunhão. Amados irmãos, muitas vezes, principalmente com os jovens, não é que os irmãos com uma idade um pouquinho superior, que hoje tenho 30, então eu estou nesse quadro já, tá? Mas os jovens, eles têm muita dificuldade em se manter fiel a Deus. Tem muita dificuldade, porque eu já fui jovem, já fui líder de jovens, eu já passei por cada coisa. E é difícil. E muitas vezes bate o desânimo pela quantidade de afrontas que o inimigo vem, de tentações que batem à sua porta. E às vezes bate esse desânimo. E Davi foi tentado. O diabo montou a sua arapuca e ele foi tentado e ele caiu no pecado. E ele orando em contrito no seu coração, ele fala: Senhor, cria em mim um coração puro de novo. Me liberta daquilo que me impede de entrar no lugar santíssimo. Me liberta daquilo que me impede de sentir o Espírito Santo que está em mim. Me liberta daquilo que está me impedindo de aceitar a Cristo verdadeiramente.
porque eu já fui aceito por Ele. Porque a Bíblia não fala que Deus amou algumas pessoas, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, e todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Apóstolo Paulo fala logo após de declarar que todos são pecadores, ele fala depois: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Aí apóstolo João fala mais para frente ainda: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, há um homem, um Senhor, um Deus que é justo, um advogado fiel que está ali ao lado do Pai, à destra do Pai, a vos advogar. Não tem como eu separar a Bíblia em um único versículo. Aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Não tem como eu isolar somente esse versículo e blindar os meus pecados, ou blindar o meu passado, ou blindar o meu futuro. Não tem como. Eu tenho que pegar a Bíblia inteira e colocar: eu não sou nada. Não quer dizer que aonde eu pequei muito a graça vai superabundar. Não, é onde Adão pecou. A graça de Jesus Cristo, através da sua cruz, passou por cima desse pecado e me entrega uma salvação. É isso. O Evangelho, ele é simples. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas eu venci com cruz, eu venci com sacrifício, eu venci com fardo nas costas, eu venci ali, batalhando. Amados irmãos, ser crente não é fácil. E se fosse, nossa fiel, o mundo estava bem. Se você acha que está ruim aqui no Brasil para ser crente, calma que só vai piorar, porque o amor de muitos vai esfriar, e a Bíblia vai se perdendo, o amor à Bíblia vai se perdendo. Aí o amor à palavra confortante ao seu coração vai ganhando força. Me desculpa se eu não estou te trazendo conforto, porque eu quero mesmo cair aqui no chão e chorar o resto da noite em posição fetal, porque eu não tenho nada, sem Cristo eu não sou nada. E era isso que Davi estava colocando: se eu perder o Espírito que o Senhor me dá, de entregar uma oração em tua presença, eu não vou conseguir perdão, eu não vou alcançar o perdão, eu não vou alcançar, independente do meu arrependimento, independente das minhas lágrimas, independente da minha oração, se eu não tiver o Espírito Santo dentro de mim, ali, habitando, morando, como a Bíblia fala mesmo, somos templo do Espírito Santo. E o Antigo Testamento fala, quando é templo, nós estamos falando de um povo separado para viver em função daquele templo, os levitas. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se ele não vive em função, e nós não vivemos em função dele, algo de errado não está certo aí. O meu respirar tem que ser Cristo, o meu olhar tem que ser o Espírito Santo, o meu ouvir tem que ser Deus, a minha mão tem que ser guiada pelo Espírito, o meu andar tem que ser levar o Evangelho. É assim a vida de crente. Se for fora disso, algo de errado não está certo, porque eu sou templo do Espírito Santo, e templo só faz o que o dono do templo manda. Não tem. Cria em mim um coração puro, não retires de mim o teu Espírito Santo. Depois da crucificação de Cristo,
Jesus foi crucificado, foi retirado, foi colocado numa cova, num túmulo que nem dele era. Isaías falava que ele seria enterrado em um túmulo que ele não ia ser dono. Por quê? Pô, facinho, né? Se eu sou dono de um túmulo, eu entrego para o cara que vai ressuscitar daqui a 3 dias, facinho. Não preciso nem fazer força, não vou perder. Foi enterrado. E aí vem o inimigo, levanta de novo. Não que lacra porque os apóstolos vão se levantar para roubar o corpo, para falar que ele ressuscitou. E mesmo em morte, ele libertou. O anjo veio, abriu o túmulo, o Senhor Jesus ressuscitou, saiu e ainda falou: peraí, fica, porque estão vindo aí para falar comigo. Estão vindo aí. Fica aí para anunciar, para falar. Fala para elas que eu fui. E ali se iniciou o processo de libertação das nossas vidas. E aí não teve mais volta. Aí fomos. Apóstolo Paulo, Pedro, João a escrever no Apocalipse. E foi. E estamos aí até hoje. Firmes num evangelho que é inerrante. Ele não para. Um evangelho que é contemporâneo, que se aplica a qualquer idade, era, século. A Bíblia sempre vai se aplicar. A Bíblia se aplica à era iPhone como à era do pergaminho. A Bíblia é assim, ela é desse jeito. Se coloque em pé, irmãos, um pouquinho. Peço desculpa, pastor. Provavelmente passarei 1 minuto. Gosto de ser muito pontual. Irmãos, me desculpe, mas gosto muito. Briguei com meu irmão porque ele fez eu chegar atrasado. A culpa é dele, tá? Na próxima ceia eu te perdoo. Amados irmãos, baixe sua cabeça um pouquinho. Feche seus olhos. Faça uma oração em silêncio, sobre os seus pecados. Isso é algo que você vai saber. É algo muito íntimo seu. E mesmo com o distanciamento, eu não quero que ninguém escute. Porque a Bíblia fala que você tem que entrar no oculto do seu quarto. Entre no oculto da sua mente. Faça uma varredura com o Espírito Santo. E comece a colocar assim: Papai amado, Senhor eterno, nos colocamos em Tua presença. Me incluo também, Pai, em Tua presença. Como um pecador. Não mereço, Pai, estar em Tua presença. Não mereço estar no Teu altar. Não mereço adentrar ao lugar santíssimo. Não mereço estar queimando incensos de louvor em Tua presença. Pai eterno, eu não mereço compartilhar do pão que está no lugar santo. Eu não mereço, Pai, vislumbrar o brilho do candelabro da Sua presença. Eu não mereço, Pai, entrar dentro da bacia de bronze para me lavar, para chegar ao Seu altar. Eu não mereço, Pai, mas pela Sua graça, pelo Seu amor, pela Sua presença, eu sou mais do que vencedor. Papai querido, no momento que o Seu Filho declarou: está consumado, e expirou, o véu se rasgou de cima a baixo para me dar liberdade de adentrar em Tua presença. E eu quero aproveitar esse momento, Senhor Jesus, para entrar em Teu altar, para pedir perdão pelos meus pecados. Torna-me a cada dia, me dará a alegria da Sua salvação.
A cada dia, Pai, que eu cometer um pecado, que o Senhor possa se olhar de grande misericórdia e se mover, ó Pai, de grande amor por mim, por essa igreja, dos meus pecados. É em nome de Jesus Cristo que eu entrego essa oração. É em nome de Jesus que eu entrego na Tua presença. Amém, Senhor. Amém. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Eu te escolho, Deus. Eu escolho você, a melhor parte. Eu escolho te ver, estar aos seus pés, Senhor. Eu escolho o amor perfeito. Jesus, Jesus. Uma vida é pouco demais, Deus. Uma vida é pouco pra te amar. Uma vida é pouco, uma vida é pouco pra te amar. Me dá a eternidade. É isso que buscamos, Deus. Uma vida é pouco. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Eu estava ouvindo essa palavra e ela respaldou uma frase que eu já disse por diversas vezes, que Jesus Cristo é suficiente. E a gente vive um tempo onde muita coisa acontece nesse meio gospel, cristão, evangélico. E a gente conhece muita coisa que se faz no meio das igrejas. E de repente a gente vê que Cristo ele vai ficando para trás. Essa mensagem da cruz, essa mensagem cristocêntrica, aonde coloca Ele, aonde Ele deve estar, no centro de todas as coisas, como o Senhor único e suficiente Salvador, como aquele que entregou a sua vida por nós, e o único capaz de nos resgatar aonde quer que a gente esteja caído. Ele pode estender a mão, independente da fundura que é o poço, o buraco. Ele consegue ir lá e nos resgatar. Por quê? Porque Ele cumpriu na cruz do Calvário a vontade de Deus. O sacrifício dele foi suficiente.
para a remissão dos nossos pecados. O escritor aos Hebreus diz que ele entrou como sumo sacerdote da nova aliança uma única e suficiente vez, para um único e suficiente sacrifício. Não existe mais sacrifício em Israel. Israel de Deus, estou dizendo a igreja. Pode ser que alguém ainda faça, mas a Bíblia diz que não existe mais. Por quê? Porque o único e suficiente que aperfeiçoou o homem, que perdoou o homem, foi feito na cruz. E agora ele está lá intercedendo e está lá advogando. Ah, querido, se isso não motivar o meu coração e o teu, se não nos der esperança para a nossa fé, nada mais dará. Deus abençoe sua vida, irmão Alex. Linda palavra, palavra tremenda. Para quem prestou atenção, para quem ficou aí guardando, comeu, se alimentou bem nessa noite. Uma palavra profunda, cristocêntrica. Guarde ela no seu coração, amém? Amém? Pegue a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo. Vamos orar a Deus, vamos consagrar no altar de Deus. Pegue aí, você que trouxe, você que está em casa e queira ofertar. E aqui já corrijo uma falha, não te cumprimentei, você de casa no início, me perdoa, né? Ainda que tarde, mas eu te saldo aí com a paz de Cristo, amém? Você que está aí nos acompanhando, né? Seja abençoado por Deus aí. E se você colocou no seu coração de ofertar, entregar o seu dízimo de forma digital, também faça. Aí estão as contas da igreja. Você que está aqui, tome nas suas mãos, apresente ao Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti a nossa oferta e o nosso dízimo, e nós consagramos ao Senhor, ó Pai, nós dedicamos a Ti. Pai, independente do valor, o nosso coração hoje se propôs a entregar na Tua casa. E que o Senhor, Pai, como sempre tem feito, continue abençoando e suprindo as nossas necessidades. Dá emprego para aquele que quer emprego, Senhor. Dá promoção. Traz, Senhor, clientes para quem tem empresa. Senhor, seja a providência bem presente na vida da Tua igreja. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aqui, mano. Vai ofertando com alegria, em nome de Jesus de Nazaré. Com alegria. Aleluias, amém. O Alex falava do irmão dele, né? Levante a mão aí, Alexandre. Levante sua mão aí. Quem não sabe, o Alexandre Campos é o irmão dele. Aquele que apresentou uma dinâmica aqui, um teatro com o nosso irmão Diogo, né? Há duas ceias atrás. E já te adianto que na próxima ceia ele estará aqui de novo, com uma apresentação tremenda que Deus deu a ele. Durante um culto aqui, durante um louvor, ele escreveu ali para Deus aquilo, orou, nos apresentou, e ele estará aqui ministrando as nossas vidas na próxima ceia. Então, já vai se preparando aí, sempre no segundo sábado, para estar aqui conosco. Amém, queridos? Então, lembrando a vocês, mais detalhes no sábado que vem, possivelmente, daquilo que nós vamos fazer no mês que vem. Uma coisa bem legal, que vai ser gostoso também. Nada de... Como disse aqui o nosso irmão, o Evangelho é o centro. Então a gente não precisa se preocupar. E você já é um jovem maduro. Tão maduro é que está aqui adorando a Deus num tempo que é gostoso ficar em casa. Então a gente não vai aqui ficar inventando um monte de coisa aqui para te atrair, não. Mas nós queremos ter Jesus no centro, e que Ele possa nos trazer respostas, orientações, práticas para a nossa vida enquanto jovem. Dúvidas que você tem aí enquanto jovem, coisas que você quer falar, perguntar, pôr para fora enquanto jovem. Não é lá fora, é aqui.
e sem vergonha mesmo, porque Jesus está aqui para responder, através do seu Espírito Santo, dos seus obreiros, a sua vida. Amém? Você crê que Deus tem resposta para você neste lugar? Amém ou não amém? Amém? Então dê um aplauso para Jesus, porque Ele tem resposta para te dar. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor Tiago, todos do louvor, obrigado, hein? Eita glória, foi gostoso. O céu fendeu. Obrigado. Vamos orar agradecendo. Para quem não sabe, né, que é novo aqui, Pastor Tiago e a Pastora Sol, né, eram líderes aqui dos jovens da igreja. Foram por 2 anos, né? Ou mais. Antes e depois, né? Tem antes e depois de Cristo, vocês têm antes e depois do Paraguai, né? Então, o Pastor Tiago e a Pastora Sol são uma bênção de Deus, né? É uma honra tê-los aqui. Já foram líderes dos jovens e fizeram coisas que estão marcadas, pastor, não só no coração dos jovens, mas antes no memorial diante de Deus. Eu creio assim, no memorial está gravado. Vamos orar agradecendo. Pai, obrigado, Senhor, por este culto tremendo. Obrigado pelos louvores abençoados, ungidos. Obrigado por esta palavra pura, Senhor, cristocêntrica, Senhor, de cruz, que nos traz consciência daquilo que somos diante de um Deus tão santo. Senhor, somos pecadores, falhos, mas dependentes do Senhor, Pai, e da sua graça que nos salva. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos pela tua graça e para o louvor do teu nome e por amor do teu nome. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada jovem, Senhor. Abençoa durante esta semana. Livra do mal, livra desta doença, livra do perigo, Senhor. Livra da astúcia de Satanás, dos planos do adversário. Repreende, Senhor, toda trama de Satanás, na autoridade que é no nome de Jesus. Nós oramos por libertação nesta noite. Liberta-nos, Pai, para te adorar. Liberta-nos, Pai, dos pecados, Pai, que nos aprisionam. Ó Senhor, dos pecados que estão ali, quem sabe, no oculto, em um quarto, que nós achamos que está escondido, mas o Senhor sabe. E o Senhor é o maior interessado em nos libertar e nos colocar em liberdade, Pai. Então nós oramos, liberta as nossas vidas aqui neste lugar. Liberta quem está em casa assistindo. Liberta, Senhor, liberta-nos, para que de fato sejamos livres, Senhor, das amarras do pecado. Leva-nos em segurança, leva-nos de volta em segurança, e abençoa cada família que está aqui sendo representada por cada jovem que está aqui, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E que a graça salvadora do Filho Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com a igreja não apenas hoje, mas para todos sempre. Você diz amém? Aplauda Ele, vai em paz, que o Senhor te abençoe. Aleluia.